sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Dona Esportiva Cast. Estamos aqui, eu sou a doutora Potira Matiello, sou ginecologista e mastologista e especialista em ginecologia do esporte. Estou aqui hoje, novamente, com o Léo Barretti, meu querido parceiro, fisioterapeuta. Fala, Léo, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Dona Esportiva Cast. Temos uma convidada muito especial hoje, uma colega de profissão da minha área, Aline Apoforado. Ela é uma fisioterapeuta que trabalha na área de saúde pélvica, professora universitária da Universidade de Sorocaba, e nós vamos falar um pouquinho sobre dispareunia, um tema que está envolvido na saúde da mulher da atleta, e para qualquer outras dúvidas, estamos aqui para isso. Show. Obrigada, doutora Potira. Obrigada, Léo, por estar aqui no Dona Esportiva. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, que possamos trazer conhecimento à população e esclarecer, né? Que para tudo há um tratamento e a gente só precisa compreender um pouquinho desse tratamento. Então, estou por aqui à disposição de vocês. Minha gratidão. Muito bem. Obrigado, Aline, mais uma vez. Aline, falar de saúde da mulher, a gente sabe que é um tabu. Isso eu, doutora Potira, nós tentamos, de uma certa forma, sempre abordar essa temática voltada à mulher atleta, voltada à mulher que não é atleta. Quando se fala, então, de uma especificidade, de uma região anatômica, que é a vagina da mulher, isso se torna um tabu, é elevado à 10ª potência. Então, pensando num desconforto característico em algumas mulheres, que é a dispareunia, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a definição, sobre os principais sintomas por enquanto. Na verdade, a dispareunia, ela vem geralmente de uma dor à penetração. E essa penetração entra os tóis, né? Entra dedos, entra espéculo, né? Quando essa paciente vai para um exame de ginecologia. Quando a gente fala do vaginismo, ela vem muitas das vezes acompanhada de dispareunia. Então, quando a gente olha para essa superfície anatômica desses músculos tão cheios de tabu, a gente começa a entender que esse desequilíbrio muscular traz muitas das vezes um processo de contratura muscular e que essa contratura muscular permanentemente e recorrente gera, inclusive, uma dor à penetração. Então, nos cabe olhar para essa perspectiva como um desequilíbrio muscular. Eu sempre falo, é como se fosse uma cãibra. Imagina que a gente está indo para Aparecida do Norte a pé. E, de repente, essa musculatura não está preparada para chegar em Aparecida do Norte. E ela tem uma contratura, e ela tem uma cãibra. Por mais que a gente trabalhe ali naquela hora, soltando, liberando, harmonizando, essa pessoa vai chegar em Aparecida do Norte com muita dor ainda. O mesmo acontece no assoalho pélvico. Então, por algum motivo, e aí entram fatores psicológicos, entram experiências sexuais, entram os tabus relacionados à questão da sexualidade, à questão sexual, aos prazeres femininos, que muitas das vezes foram instituídos lá na infância dessa mulher. E aí, a gente, diante de tudo isso, a gente tem essa mesma contratura que estava indo lá para Aparecida do Norte a pé. Se a gente não cuidar dessa musculatura, buscando relaxar, buscando fortalecer, e não somente liberar, a gente não tem resultado. Então, assim, é um trabalho constante. Quando a gente fala de uma paciente que tem vaginismo e dispareunia, porque qualquer fator emocional pode trazer novamente essa contratura na região do assoalho pélvico. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente tem que entender, é somente dispareunia? É somente dor na relação sexual? E o porquê dói? Não é para doer. E aí, junto dessa dispareunia, geralmente a gente traz, não é sempre, um processo de vaginismo, de processo de contratura, de desequilíbrio muscular. Então, a fisioterapia na saúde da mulher, a uroginecologia, a fisioterapia pélvica, né, que são nomes e codinomes aí para a mesma área, ela vai tratar exatamente esses desequilíbrios.
amenizando processos de dor e trazendo bem-estar e qualidade de vida para essa mulher que tem sofrido tanto, né? Inclusive para namorar. Então. Perfeito. Dispareunia e vaginismo não são sinônimos, né, Aline? Não. Geralmente eles vêm juntos, Léo, mas não são sinônimos. Quando a gente fala da dispareunia apenas, a gente fala da dor à penetração. Isso inclui, inclusive, espéculo no exame ginecológico de rotina, para ela poder colher um Papa Nicolau, para ela poder fazer o anual dela aí. Então, isso é a dispareunia. É quando ela estimula também com a questão do dedo, né? Às vezes no autoconhecimento, no processo aí, e ela não consegue inserir esse dedo. Então, agora você imagina isso durante a penetração. Seja numa relação homossexual, seja numa relação heterossexual, as meninas homossexuais, elas usam muitos toys, né? Para poder brincar mesmo com toda essa proposta, e elas não conseguem, porque elas têm dor à penetração. E o vaginismo, ele é caracterizado com essa contração permanente e involuntária dessa musculatura do assoalho pélvico. Perfeito. Se a gente olhar para esse desequilíbrio, geralmente elas estão juntas, mas não são iguais. Entendi, perfeito. Potira, na tua prática clínica como ginecologista, você muitas vezes recebe a paciente e claro que ela vem para um exame de rotina, ela vem para um exame até mesmo pré-concepção, né, preparando a saúde da mulher para então receber este óvulo fecundado, que assim, né, Deus permita. E a minha dúvida é o seguinte, você já se deparou com mulheres que, nossa, eu tenho dor quando eu venho fazer exame, ou tenho dor durante a minha relação, e ela nunca expôs isso, nem para o próprio companheiro ou companheira. Você se depara com situações clínicas assim, Potira? Olha, isso é um assunto tão extenso, tem tantas coisas que têm que ser abordadas, porque assim, em geral, precisa de uma busca ativa na anamnese. Então, se eu não questiono, muitas vezes elas não falam. No exame clínico, muitas vezes eu percebo, e tem diversos graus, né? E, enfim, às vezes eu consigo com espéculos menores, lubrificante ou não. E, assim, na verdade, quando você posiciona a paciente, a hora que eu sempre aviso, peço licença, olha, é minha mão, estou encostando, dá licença, afasta os lábios para introduzir o espéculo, nem todo mundo faz isso. E quando você fala, quando ela está em posição, e você fala, eu vou tocar, você já vê, né, Aline, aquele relaxamento ou não, né? Do períneo ali, da região externa, você já vê se aquela paciente está relaxada ou não. E assim, no toque, você já percebe se ela vai ter uma resistência ou não. E aí, assim, eu deixo muito à vontade para ela se eu vou ou não concluir o exame. Porque aí eu falo assim, olha, fique tranquila, porque se não for possível, eu não vou fazer. A gente vai no seu limite e se for possível, né? Isso eu acho que dá uma tranquilidade e muitas vezes até eu não ia conseguir se eu não falasse isso. E aí, assim, aí começa o meu processo de investigação, né? Porque tem vários níveis de dor, a profundidade, às vezes é uma dispareunia profunda, então eu preciso fazer um toque vaginal bimanual para ver, porque às vezes essa dispareunia é por uma mobilização de um útero inflamado, eventualmente uma doença inflamatória pélvica. Então, assim, aí eu vou detectar onde está esse ponto de dor, né? E aí, então, assim, por isso que eu falo que é muito extenso, né? Então, pode ser algo mais externo, pode ser mais interno, enfim, e tudo depende do grau de relaxamento dessa paciente para você acessar tudo isso, e aí eu já começo a investigar, né, às vezes alguns outros profissionais, infelizmente, não tiveram cuidado num primeiro exame, ela ficou traumatizada, processos de infecção de repetição,
complicações pós-cirúrgicas, então ela não tinha um vaginismo ou uma dispareunia antes desse procedimento e depois ela passa a ter. Então, assim, são inúmeras as causas, até eu falar que isso pode ser psicológico. Porque às vezes ela vai falar assim, nossa, ela tá falando que minha dor é psicológica, então você tem que tomar muito cuidado com como você fala isso. Muitas vezes a raiz é emocional, muitas vezes, né? Acho que a maioria das vezes. Mas, se você não souber abordar isso de uma maneira correta, você vai perder a paciente, né? Então, assim, é muito frequente, porque tem graus leves, graus maiores, então é muito, muito frequente dor na relação, né? E, assim, é um desafio, né? Fazer o diagnóstico, fazer essa... E às vezes só dela saber que ela não é única, né, Aline? Que ela não é a única, que isso pode acontecer, e melhor ainda, que tem como resolver, ela já respira fundo. Fala, nossa, que bom, né? E eu pego muitas pessoas que vão em colegas e falam assim, mas eu não tô vendo nada, você não tem nada, porque não tem nada aqui. Você fica reclamando, mas não tem nada. Então, assim, realmente... é um desafio e a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito íntimo, né? Então, uma coisa interessante, né? É muito difícil. Às vezes eu consigo pegar na anamnese, mas nem sempre. Muitas vezes é na hora de eu examinar mesmo, E tem que ir criando esse laço, né? Não vai ser de primeira que ela vai assumir, muitas das vezes. E eu não progrido. Se ela não deixa, eu não progrido. Aí eu faço um testezinho de tender points ali, né? No períneo, para ver qual é o lugar, se era só ali, se é só na entradinha, se isso é mais profundo. Mas tem gente que eu não consigo nem colocar uma polpa digital. Puxa vida. E tudo bem. Engraçado. Tudo bem, eu falo para ela, tudo bem, fica tranquila, a gente não precisa fazer isso agora. Não tem porquê. Porque para ver um Papa Nicolau, para ver, não precisa, né? Ela mal está tendo relação, o que eu tenho que colher Papa Nicolau, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bom senso também. Qual é a real intenção do seu exame, né? Perfeito. Na verdade, a principal é você resolver a dor dela, né? Perfeito. Sim. Uma coisa que no seu discurso, Potira, até muitas vezes pode soar, né, e acho que você pontuou muito bem, quando você fala assim, seu problema é psicológico. Hoje, infelizmente, as pessoas entendem que sua queixa causa psicológica, como se pronto, agora não tem uma resolução, tá ali no nublado, não é preto, não é branco, então fica e agora? Não. Tem tratamento, né? Existem pessoas que trabalham exatamente com a questão psicológica para causas de ordem musculoesquelética, né? Para tentar conciliar, de uma certa forma, todo esse envoltório de sintomas, né? Aline e Potira, cada uma responde aí, decidem vocês duas. A minha pergunta é, qual a prevalência que vocês encontram? São mulheres que normalmente, pensando no raciocínio que a contração muscular, ela está ali de forma protetiva nessa mulher, vocês na prática clínica encontram mulheres que são, que já vêm de uma experiência de gestação, ou não, Leonardo, são meninas que nunca tiveram gestação, mas são ativas sexualmente. Léo, percebo que as mulheres que têm 1, 2 filhos, ou 3 filhos, ou menos, talvez só teve uma gestação, são as que mais apresentam um pós-parto. Que vocês têm de experiência para comentar com a gente aí? Na verdade, quando a gente olha, né, para a questão da prática clínica, do ambulatório, a gente percebe, Léo, que indifere. Eu tive uma aluna que dentro do estágio da urogineco, a gente estava atendendo na unidade básica de saúde. E aí, no processo de avaliação, eu conversando com eles no primeiro dia, ela falou assim, professora, depois eu preciso conversar com a senhora. E vem cá, vamos bater um papo, né? E ela, no auge dos seus 21 anos, nulípara, portanto, ela não teve nenhuma gestação, com dor na relação sexual. E aí, o que a gente fez? Como é que a gente vai tratar de mulheres, sendo que ela não estava bem, né? Coloquei ela como paciente. E a gente conseguiu observar uma melhora absurda, e ela relata melhora na relação sexual. Ela fala, meu Deus, como é mágico tudo isso. Resultado da história, essa menina se formou agora em junho, e está indo para a área da saúde da mulher,
para poder ajudar mulheres com as sensações que ela tinha e que ela não imaginava que tinha tratamento. Então, Léo, quando a gente fala de estatística, e se a gente bater um papo assim, ó, informal, no churrasco, sei lá, vamos conversar, tomar um café, você vai perceber que a mulherada anda perdendo xixi e acha que é normal. Tem dor na relação sexual achando que é normal. Exato. Porque, porque, não sei, acontece alguma coisa lá embaixo que dói. Não é normal, é muito comum. E é mais comum do que a gente imagina. E quando a gente olha aqui, né, dentro desse canal da Dona Esportiva aí, se a gente ousar perguntar para os atletas, para as atletas, como é que tá isso, a gente vai descobrir muita coisa. A gente vai descobrir que essas pacientes atletas, mesmo com uma estrutura muscular de equilíbrio, né, de equilíbrio abdominal, elas têm dores, e esses fatores... Mais ou menos equilíbrio, né? Esquecem do assoalho, né? Trabalha todos os músculos, menos o assoalho. É isso, e eu fui no... Aí manda ela pular uma cordinha ali, fazer um polichinelo. Eu fui no box de crossfit, conversar lá com a mulherada, elas ficaram apavoradas, porque é exatamente isso, na hora de pular um caixote lá, na hora que ela pula o caixote, ela perde urina. Se ela perde urina, essa musculatura, teoricamente, tirando alguns outros fatores, está fraca. Não está dando suporte suficiente. E a gente também encontra, Léo, na dispareunia, uma musculatura enfraquecida. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, se vem acompanhado do vaginismo, contratura não é significado de força muscular. A gente tem que entender isso. Então a doutora Potira vê lá no exame ginecológico, a gente consegue reconhecer essa contratura, esse relaxamento dessa musculatura, inclusive pela abertura da perna dela. O quanto tem de contratura naquela região que às vezes ela não consegue abrir a perna para o exame ginecológico. Se o joelhinho ficou assim, ó, você já... Socorro, ela está se protegendo. Então, Léo, respondendo, a literatura traz de 11,7% a 42% das mulheres que têm dispareunia. É alto. Se a gente calcular isso, pelo menos uma a cada 100 mulheres, mais ou menos, tem algum diagnóstico ou de dispareunia ou de vaginismo. Só que a gente não investiga. Porque é tão normal. E é subdiagnosticado, né? Subdiagnosticado, com certeza, sem dúvida nenhuma. E aí, no dia a dia, você vai bater um papo numa avaliação convencional da saúde da mulher. Me diga, tem dor para namorar? Nossa, tinha dores horrorosas quando eu namorava. E isso a gente está falando de uma viúva. E que ninguém nunca... Eu tenho alguns casos aqui, bastante frequente até, Aline, de pacientes que casaram, né, sem ter relações, e por questões religiosas, e isso já é um tabu. Então, assim, tem uma frequência razoavelmente alta nessas meninas, mulheres, né, mas não é só nessa situação, evidentemente. Mas eu também, eu não sei, né, eu falo que eu sou meio curva de rio aqui, né, que já passou em todo lugar, daí veio aqui, mas eu percebo que também essa atitude dos médicos e processos infecciosos de repetição são causas também muito importantes de dispareunia e vaginismo, né. E aí entra até o lado masculino também, né? A gente não... como é feita essa relação, o quanto ela se sente à vontade, o quanto ela não se sente usada. Tem toda essa questão emocional, de relacionamento, né? A gente fica falando que é emocional, mas, gente, tudo é emocional. Todas as dores do nosso corpo são emocionais. Nossas cicatrizes emocionais transferem para cicatrizes... na nossa carne, né? E a microfisioterapia está aí para provar isso, né? E para constatar e tratar, graças a Deus, né? Temos aí essa técnica, mas assim, a gente não pode esquecer. Então, assim, mas tudo bem, não é porque é uma cicatriz emocional que está se alojando em algum órgão seu que não tem que a dor não existe. É isso que eu falo para elas. Não tem nada visível, mas eu acredito na sua dor, porque o primeiro fator é você acreditar na dor dela. Sim. Então, assim, quem somos nós aqui para falar que ela não tem nada, né?
Assim como outras coisas também. Eu falo para elas assim, ó, só você sabe a dor da sua cólica menstrual, só você sabe a dor do seu joelho, do seu ombro, né? E se você não me quantificar, não me falar, eu não posso te ajudar, né? Então, a primeiro passo é a gente não menosprezar a queixa, né? Ela existe, e a gente precisa olhar muito fortemente para isso. E muitas vezes a pergunta que, né, nós como profissionais da saúde, nós fazemos uma pergunta, né, você tem dor na relação? E aí o paciente fala não. Aí quando você para, você talvez tenha que interpretar esse não, né? Para homem paciente, não vai falar nunca, não vai. Nunca. Acho que para homem não vai falar nunca. Mas aí eu entro com uma estratégia de entender essa pergunta. Certa vez uma aluna tinha uma dor na região pélvica, ela era atleta de ginástica rítmica, tinha uma dor na região pélvica e tal, região próxima de sacro, teoricamente uma sacrilite. Então cheguei para ela e perguntei, né, eu tinha a abertura, eu falei, você tem dor na relação? Ela falou, não tenho. Eu falei, você não tem porque você não está ativa sexualmente, ou você não tem relação por uma escolha, ou você nunca teve uma relação. Ela parou, ela falou, eu nunca tive uma relação. Eu falei, então o seu não é porque você nunca teve uma relação. Ok. Então, às vezes o não, ela fala, não tenho. Não tem porque... né, não me busco o autoconhecimento, porque eu não tenho nenhum parceiro ou parceira, ou porque realmente, não, tô tranquila, tô sossegado, quero ficar de boa, não estou buscando, Léo, isso, né, ou realmente, nunca tive relação. Então, acho que a interpretação desse não... Pode falar. Você me lembrou uma coisa muito importante, né, vocês entendem melhor do que eu, que problemas de coluna, de cóccix, podem gerar dores pélvicas, Sim. né? Então, assim, você não pode analisar só a vagina, o assoalho, Exato. Você tem que ver essa coluna, entre outras coisas, né? Então, às vezes até uma endometriose que compromete fundo de vagina, por exemplo. Perfeito. Então, assim, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico completo, né? Com os diferenciais. Mas, Aline, fala um pouquinho, e aí, beleza, então eu já entendi, eu tenho uma dor para ter relação, eu não tenho nenhum fator de coluna, de endometriose, como é que você começa e quais são as suas ferramentas aí para tratar essa paciente, como que funciona? Na verdade, como a doutora muito bem falou, né, a gente analisa, assim, de uma forma global. Então, geralmente, a gente faz essa avaliação, inclusive postural. A gente faz uma avaliação desses alongamentos da musculatura que estão ali de acessório, inclusive para o assoalho pélvico. Então, geralmente, a minha avaliação, eu faço uma anamnese bem completa. Tento investigar de ponta a ponta onde é que estão os possíveis fatores, cirurgia, episiotomia, laceração durante o nascimento do filho. Então, assim, a gente vai investigando para que depois de uma avaliação completa, a gente possa, sim, se for o caso, invadir, né, para poder cuidar desse tesourinho. E não é sempre que a gente consegue. Então, muitas das vezes, eu preciso trabalhar primeiro pela periferia, trazendo uma harmonização ali daquele sistema, paciente ganhando confiança, para que eu possa efetivamente chegar no tesourinho para fazer uma avaliação mais fidedigna. A gente entende que existe essa dor e a gente tem que buscar quais são as possibilidades que levam a essa dor, quais são os fatores. E aí, nessa anamnese completa, eu consigo identificar algumas coisinhas. Então, uma paciente que sempre teve dismenorreia, ela teve um mioma, ela teve quadros de endometriose, fez um processo de cirurgia para retirada dessa endometriose e ela apresenta dor, são sinais de alerta, né? São red flags aí que a gente levanta e fala assim, opa, eu consigo olhar melhor para as outras questões. E aí, dependendo da paciente, ou a gente inicia, né, por essa periferia, entre aspas, região suprapúbica, região sacral, região de adutores. Eu tinha uma paciente que ela não permitia que a gente chegasse no tesourinho. E tesourinho é um termo que muitas pacientes usam.
não vai chegar no meu tesourinho, né? Não, fica tranquila, a gente vai trabalhando isso. E aí ela não me permitia. Então, o nosso trabalho eu precisava liberar essa musculatura do entorno para ela começar a ganhar confiança para a gente poder chegar no tesourinho. Olha, mas só um pouquinho, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem o que você faz para liberar essa musculatura, efetivamente? É terapia manual? Explica para elas... Em relação à questão de periferia, né? Isso. A gente consegue, sim, liberar com todos os nossos recursos da massoterapia, com os nossos recursos de liberação miofascial. Então, é o que o paciente vai aceitar. Eu consigo trabalhar com os meus melhores instrumentos, que são as minhas mãos, e trazer uma efetividade de resposta bem legal. Mas eu só quis contextualizar assim, é um aparelho, é com a mão, sabe? Porque a gente fala porque a gente sabe, mas quem está ouvindo nem sempre... o que é liberar? Como que faz, né? É com o dedo, é com o aparelho? Ela mesma faz isso? Como que é? Então, na verdade, a gente trabalha essa liberação miofacial, que é a face que reveste a musculatura. Então, por exemplo, se eu estou falando de adutores, eu preciso literalmente soltar com um alongamento, com manipulações desse tecido, com liberação desse tecido, para começar a liberar a região e relaxar essa estrutura. Mas eu também uso como recurso o TENS. O TENS é o nosso famoso choquinho aí, que infelizmente muitos fisioterapeutas só usam o TENS. Eu acredito que o TENS, que é o tal do choquinho, ele complementa muito a nossa sessão, inclusive porque ele age nos portões, né, da dor aí, e eu consigo inibir a dor dessa paciente. Então, depende da paciente, mas Aline, na maioria das vezes, eu preciso do toque. Eu já entendi que eu sou completamente sinestésica, então eu preciso avaliar tocando aquela musculatura, identificando como é que ela tá, qual é o comportamento dessa musculatura. Então, são os pacientes que relatam, nossa, dói demais só de você tocar. E aí eu preciso ganhar a confiança dessa paciente para poder, inclusive, chegar daqui a pouquinho no tesourinho, porque senão eu não consigo chegar. Então, quando a gente começa a evoluir e a paciente começa a responder, ela leva para casa, sim, um protocolo que ela precisa me ajudar. Ótimo. Ela precisa ter na casa dela que seja uma bolsinha de água quente para poder relaxar aquela musculatura. E hoje a gente também tem bolsinhas de água quente para o assoalho pélvico. Dependendo da paciente, então eu consigo passar alguns assentos, uma questão de camomila com aguinha quente, para ela começar a entender o relaxamento dessa musculatura. E os relatos são os seguintes: nossa, eu nem imaginava que essa musculatura relaxava. Porque ela vive o tempo inteiro com dor e tensa. Então, assim, dentro da fisioterapia, a gente tem infinitos recursos para poder cuidar dessa questão da região. E não é somente o assoalho pélvico, é do todo. Sim, sim. Quando eu avanço com esse tratamento, aí sim, eu faço uma avaliação dessa musculatura do assoalho pélvico, codificando, muitas das vezes com a introdução bidigital no canal vaginal, para que eu possa avaliar aonde estão esses pontos de dor e se tem ponto de dor naquela região. Se tem ponto de dor, eu, com as minhas mãos, consigo liberar esse tecido e trazer já um pouco de alívio. Só que entenda, isso é um processo. Muitas das vezes eu não consigo introduzir 2 dedos. Então eu trabalho com o dedo quando me é permitido. Não consigo introduzir, a gente começa a usar pequeninos dilatadores para que a gente possa acomodar a musculatura e ela percebendo até a hora que a gente consegue evoluir com toda essa perspectiva para que ela possa introduzir, né, o toy, ter mais prazer na penetração. E aí, no meu critério de avaliação, eu identifico onde é que estão esses pontos e aí eu vou tratar esses pontos. Então, eu trato com a liberação manual, sim, seja com bidigital ou unidigital.
eu solto essa musculatura. Geralmente, quando a gente fala no reloginho, existe um reloginho de Lecoq que a gente trabalha com as horas. E se a gente fala de 3 horas, por exemplo, eu estou falando que essa paciente tem uma contratura à direita. Se eu falo de 9 horas, eu tenho uma contratura à esquerda. Então, eu coloco tudo isso na minha ficha e eu vou percorrendo esse reloginho para identificar onde tem ponto de tensão. Localizei ponto de tensão, preciso liberar esse ponto de tensão. E aí a gente tem muitos recursos, como o laser. Então, a gente consegue preservativo, colocar lá dentro e trabalhar toda essa questão de liberar, trazer colágeno, trazer células de defesa para a região, para trazer uma certa harmonia. E, lógico, existe sim uma eletroestimulação endovaginal. E aí a gente já está seguindo um pouquinho mais avançado com esse tratamento. Eu geralmente não oferto a endovaginal de primeira. Eu preciso conhecer essa região, entender o que está acontecendo com aquela região para que eu possa entrar com uma eletroestimulação endovaginal. E na eletroestimulação endovaginal, o nosso objetivo é relaxar a musculatura, associar, inclusive, a padrões respiratórios, que a gente sabe hoje o quanto é importante a gente associar a respiração com a contração ou com o relaxamento de qualquer musculatura do nosso corpo. E aí eu consigo trabalhar com TENS ou com FES, o TENS, o choquinho para alívio da dor, ou o FES, porque pode ser que eu tenha uma musculatura que precisa de força. E o FES é uma corrente de eletroestimulação que eu consigo colocar parâmetros e ela vai recrutar lentamente essa musculatura para treinar a contração e o relaxamento. Então, essa é mais ou menos uma sequência do que a fisioterapia na saúde da mulher, ou fisioterapia pélvica, faz para começar a ajudar essas mulheres. Eu, Aline, geralmente eu fecho meu tratamento, eu não consigo mais olhar apenas, né, pelas questões físicas. Eu sou acupunturista, então geralmente eu fecho meu tratamento com as questões da acupuntura, tonificando principalmente fígado, né, meridiano de fígado, e ainda fecho a orelhinha com a auriculoterapia, para que ela siga esse tratamento durante a semana aí. Muito bem, só uma dúvida, estamos já chegando próximo do nosso encerramento. Toda mulher, mesmo que não tenha dispareunia, não tenha dor na relação sexual, ela é uma candidata a ter? Toda mulher no seu período de ativo, sexualmente ativa, ou mesmo, né, existem vovós que também se mantêm sexualmente ativas até hoje, ela é uma candidata a ter dispareunia, isso tem que ser levantado, conversado? Pode falar. Era o que eu ia falar da menopausa. Ela pode não ter tido dispareunia a vida inteira. E aí até você falou do colágeno, né? Que é uma coisa que a gente tem feito muito, que vende-se como rejuvenescimento íntimo, mas é fazer um laser ou uma radiofrequência. Por exemplo, eu faço a radiofrequência e eu gosto muito porque a minha não é microablativa, ou seja, ela não causa lesões na mucosa, só é um aquecimento. E o aparelhinho que entra, né, a manopla vaginal, ela é extremamente pequena. E às vezes ela está com um grau de atrofia, né, da menopausa tão grande que é muito confortável fazer essa radiofrequência que eu uso. Então, a própria menopausa, esse processo de envelhecimento global e vaginal pode cursar com a dispareunia, né? Isso também é menosprezado. Ela fica meio que achando que vai melhorar, e na verdade aquilo já é uma perda de colágeno, de elasticidade, de lubrificação, de vascularização, de inervação, né? E a gente tem que tentar retardar esse processo, né? Eventualmente é difícil você voltar ao que era antes, mas você consegue retardar e devolve sim uma função com muito bom resultado. Então, não esquecer das menopausadas, né? Perfeito. Quando a gente começa a olhar esse declínio hormonal, né? E se a gente pensar que estrogênio é protetor, quando a gente retira, né, esse estrogênio de dentro do corpo, o que será que acontece de uma forma geral?
Então, a gente entende que, inclusive, essas mulheres com menos lubrificação, com essa vagina mais atrofiada e que recorrem, né, a um pedido de ajuda, a gente melhora vasodilatação, a gente melhora a condição muscular, que, por tabela, melhora também a questão da lubrificação. E se eu melhoro a lubrificação, inclusive, eu consigo diminuir dores, seja para a relação sexual, ou seja, para o dia a dia delas. Às vezes, essas pacientes não conseguem sentar. E aí, muitas vezes, tem a questão da perda urinária, que elas, né, tá tudo em conjunto aí nessa fase, e lembrando que a queda do estrogênio, ela começa já depois dos 35, né, vai se acentuar após os 40, e assim por diante. Então, é isso, tem que cuidar, né? Tem que cuidar da sustentação de toda essa musculatura, né? Eu falo que a fisioterapia pélvica é antes, durante, depois e para sempre na vida, em qualquer momento. Eu falo é só para depois que... É só durante a gestação? É só depois que teve... Não, é antes, durante, depois, de todas as situações da sua vida, né? Para sempre. Eu sou uma pessoa... Eu tive, a gente estava falando do CrossFit. Até ontem eu fui fazer funcional e eu fui pular corda. Eu falei, meu Deus, como que tá esse meu assoalho pélvico, né? Faz tempo que eu não pulo corda. Sério, eu já tive perda urinária quando eu treinava bastante. Eu tive perda, não foi grave logo, né? Mas assim, até a gente esquece também, entendeu? E eu tive, e eu até não tinha nem 40 anos na época. E é muito desagradável, muito desagradável. Então, essas aulas de jump, mesmo o funcional, que tem bastante... O próprio polichinelo, que é muito frequente em várias atividades, né? De aquecimento e tal, cuidado, porque tem que proteger esse assoalho aí. Né? E se você ficou com uma insegurança, já é um sinal, né, Aline? Sim. Não precisa nem perder a urina. Se você teve uma sensação... Não, é sério. Se você teve uma sensação, pode fortalecer esse assoalho, porque já não tá bom. É isso. E, na verdade, assim, eu tava conversando com uma moça que ela pilota. Ela se desloca de moto. E ela virou para mim e falou assim, 27 anos. Ela falou assim, Li, tem alguma coisa estranha com o meu assoalho. Eu falei, mas você já tá achando que tá estranho? É porque realmente precisa intervir. E ela falou, meu Deus, pela vibração da moto, eu percebi que eu comecei a perder urina. Eu falei, então, bora cuidar desse assoalho pélvico e trazer as dimensões que ele precisa. Viu? Tem aquelas plataformas que vibram. Aquilo lá também é um estímulo ruim, né? Vai depender da frequência, eu acho. Lembrei desse... Nossa, não sei. Gente, não, ruim no sentido de ruim para quem está enfraquecido, né? Exato. Né? Do ponto de vista de maturação óssea, é muito bem-vindo, mas e claro que tem uma frequência específica, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a melhora de um aspecto ósseo de um lado, mas compensação, se não tiver cuidado, se não tiver avaliado, com certeza acho que vem a ter sintomas presentes. Estímulos vibratórios intensos, né, tais como a moto, a plataforma vibratória, impactos, né, como jump, como polichinelo, como crossfit, corrida. Gente, o que tem de atleta corredora perdendo xixi não tá em gibi nenhum. Aí assim, ó, sedentária, obesa, síndrome metabólica, fumante, precisa fazer exercício, precisa fazer perimenopausa, precisa fazer exercício. Vai caminhar. E começa a correr. Tinha que ter começado pelo assoalho, certo? Pelo amor de Deus! Pelo menos. Mas olha, tem exercícios bem simples, né? Que já trabalham um pouquinho o assoalho, como adução, elevação pélvica, né? Que se for bem orientado, serve como uma prevenção nesses casos, né? Então, acho que falta um pouquinho da parte da educação física, de prestar atenção nessas pacientes de alto risco, nessas pessoas, né, com alto risco para isso, e também de questionar, né, se está tudo bem, se não, que é aquela questão do tabu, né. Então, mas a gente para pensar, quando a gente fala da questão da musculação, por exemplo, o quanto essas mulheres fazem de manobra de Valsalva. Nossa, e fazer mesmo elevação pélvica, eu olho aquele aparelho da elevação pélvica,
Aí eu falo, gente, bota um monte de peso, porque o foco não tá no assoalho, né? O foco tá no posterior, glúteo, né? Eu falo, meu Deus, se ela tivesse o mínimo de consciência, ela tirava um pouquinho, fazia devagar, concentrando a contração do assoalho no momento do exercício e aproveitava o exercício para fortalecer glúteo e mais o assoalho. Né? Então, assim, pelo menos até... Porque eu recomendo, eu falo, olha, pede para quem está te orientando fazer exercícios para assoalho, mas daí eu já falo, aquela elevação pélvica tem o lado bom e tem o lado ruim, eu falo assim, entendeu? Porque se não for bem orientada, pode ser desfavorável, né? Então, tudo é questão da boa orientação, né? O bom profissional ali, o nosso papel é orientar que algumas coisas podem ser tanto boas quanto ruins, né? E valorizar os profissionais da área, como vocês dois, que são maravilhosos e que estão aí para nos ensinar, né? Porque, obrigado. Além de tudo, vocês são super professores com excelente didática e só vem somar mesmo. E a gente tem que fazer os pupilos, né? Vocês que têm a oportunidade maior aí o canal é para isso também, né? Mas vocês que estão lá no dia a dia treinando esses novos profissionais que serão lançados no mercado, né? Mas, assim, a gente fala a nossa gratidão pelo reconhecimento, mas a gente fala o quanto é importante essa parceria com a equipe médica. Eu acho que cada um, se olhar para a sua dimensão, para o seu quadradinho e se complementar nessa estratégia toda, só quem ganha é o paciente. Então, tenho trabalhado muito na unidade básica, e aí na unidade básica o nosso acesso à equipe médica é muito tranquilo. É uma equipe médica que confia na fisioterapia, seja na fisioterapia do grupão da qualidade de vida, ou seja na fisioterapia pélvica, porque eles começam a entender da importância. Então, doutora Potira, a gente fica extremamente, eu falo em meu nome e no nome do Léo, extremamente honrados de ouvir a senhora falar com tanta propriedade, com tanto carinho para a ciência que a gente acredita. Então, obrigada pela essa oportunidade, obrigada por nos trazer esses olhares, e eu tenho certeza que quando a gente junta, né, 3 peças, cada um aí cuidando de uma parte e se integralizando, eu tenho certeza que esse quebra-cabeças, né, que a gente chama vida, ele vai se completando com essas peças muito importantes. Então, tem a peça do médico, tem a peça do fisioterapeuta, tem a peça do professor de educação física, tem a peça da professora de yoga, do professor de pilates, do instrutor de pilates. E aí a gente vai encaixando e vai formando esse lindo quebra-cabeças para benefício dos nossos pacientes. Então, assim, minha gratidão por ser essa peça também, viu, doutora Potira? Eu que agradeço. Estamos por aí para somar forças, se cada um fizer o seu melhor, quem sai ganhando é sempre o outro, né? O paciente, ou a pessoa, né? Eu tenho evitado falar paciente. O ser humano. Né? É meio pejorativo até, né? Qualquer um, você não precisa estar doente, né? Você não precisa estar doente para tratar seu assoalho pélvico, né? Potira, onde que nós encontramos você? Onde vocês me encontram? Nas redes sociais, na clínica. Matiela. Muito bem. No meu consultório, estou atendendo aqui em Sorocaba e em Alphaville. Uma vez por semana estamos lá também. Muito bem. Por aí, pelas ruas, pedalando. Sabe voltar a correr, né, Leozito? Muito bem. Aline, onde que nós encontramos você? Seja na clínica, seja na online. No online eu estou no Alcoforado Aline, começando a movimentar ainda mais fortemente essa página, trazer conhecimentos aí. E no físico também ando por aí, geralmente no parque, estou passeando por lá. Mas como fisioterapeuta, estou no Edifício Alavanca, na Clínica 9 Luas, como enfermeira obstetra, e a gente está fazendo uma parceria bem bacana. Então, me coloco à disposição, viu? Estamos no mesmo prédio, né, Aline? Você jura? Sim, senhora. Meu Deus, que riqueza!
Eu tô no 12º andar do alavanca da torre business. Chega a me dar até taquicardia, porque eu tô no 11º andar do Care. Muito bom. Show. Muito bom. Maravilhoso. Muito bem. Queria agradecer, Aline, pela disponibilidade, pela prontidão. No momento que junto com a doutora Potira, nós formalizamos o convite, ela, claro, estarei lá no dia 11, e aqui estamos. Então, agradeço a tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua riqueza de informação. Acho que todos, né, a Uniso tende a ganhar e continua ganhando muito com o teu profissionalismo, como coordenadora do curso, como professora da área de saúde da mulher. Então, queria agradecer a Aline pelo carinho, pela amizade, agradecer a Potira pela confiança de sempre, e agradeço mais uma vez também a Bruna, que é a nossa manager aqui das nossas chamadas, das nossas gravações. Potira, contigo. Gente, muito obrigada mais uma vez, Aline, obrigada por ter vindo, tá? Está sempre convidada, esse assunto é inesgotável, né? E, Léo, obrigada pela parceria. Lembrando que nós estamos no Spotify, no YouTube, disponível como Dona Esportiva Cast. E é isso aí, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Gratidão.